se fala do romance do casal Hanke, há diferentes teorias sobre isso, mas em todas há algo que é comum. Kerembussy e Randerchel sempre aparecem reféns das mentiras. Olá, sejam bem-vindos ao Falan Filão. O nosso canal fala sobre o universo das séries turcas e hoje, pincelados entre outros assuntos, nós vamos falar sobre as notícias mais recentes sobre Hanke. Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o like para não esquecer. Lembre que isso é muito importante para que o YouTube continue recomendando os nossos vídeos para você. Quando eu falei que o casal Hanke aparece como refém das mentiras, vocês devem ter pensado logo neles como vítima dos constantes rumores que a imprensa turca costuma impulsionar, não é? Mas, na verdade, eles não estão presos somente a isso. Podemos vê-los reféns também de mentiras que são contadas por eles próprios, Kerem e Hande. Vejam, se eles continuam juntos e omitem isso dos seus fãs, eles estariam mentindo, pois permitem que se interprete de forma equivocada certas situações. E, se eles estão separados, estando ou não em outras relações, eles também estariam mentindo, na sua opinião, ao não deixar as coisas claras? Diga aí nos comentários o que é que você acha disso. Pessoal, a omissão é um meio termo entre a verdade e a mentira, e por isso dizem que ela tem o mesmo grau de falsidade, que é a cópia não autenticada da mentira, que a omissão de um detalhe faz da verdade uma mentira. Enfim, você acha que esse não esclarecer a situação para o seu público, ainda que seja com boas intenções, vem sendo uma boa estratégia do casal? Eles também são reféns de uma teoria que os acompanha desde o início de sua relação, a de que tudo não passa de uma jogada de marketing para promover a série. Hande e Kerem, quando apareciam felizes, ou quando não apareciam juntos, ou de mãos dadas, enfim, não importa como, sempre aparecia gente que comentava isso, que tudo só era marketing. E para mim, essa é a mais cruel de todas as teorias, porque significaria que eles teriam se vendido por tão pouco. O interessante é que quando Hande começou a namorar o Murat Dağkılıç, dizem que a ex-mulher dele, Merve Bolu, teria comentado isso, que o Dağkılıç jamais se interessaria por uma menina como Hande, e que tal relação só poderia ser marketing. Já pensaram nessa possibilidade? Uma mulher linda como Hande só ter relações amorosas para fazer marketing? Gente, isso chega a ser até cômico. Mas parece que essa ideia de relações amorosas fake ser algo assim comum na Turquia, porque vocês já notaram quantas séries turcas exploram esse plot? Dizem que a arte, no caso as novelas, imitam a vida. Sem Çalkapamam mesmo é mais de uma dessas séries turcas que tem esse plot como o eixo da história. A gente ama a série, mas convenhamos que ela traz um clichê clássico, uma relação amorosa fake com uma linda garota para fazer ciúme à ex. Depois, o mocinho se apaixona por essa garota, tornando essa mentira realidade. Resultado de quando esse clichê é bem feito? Um sucesso a nível internacional a ponto desse sucesso se tornar tema de tese de uma estudante de jornalismo com o título O êxito das séries turcas no Brasil. Como exemplo de quando esse clichê não é explorado adequadamente, temos a comédia romântica turca Çati Kati Aşk, que foi cancelado com apenas 16 episódios. Dizem que o motivo foi porque não houve química entre o par romântico Furkan Ardiç e Ezgi Şenler. Pessoal, olha só que loucura! Por causa dessa suposta falta de química entre o par romântico, o que o canal D fez antes de cancelar a série? No episódio 14, assim como se nada, trocou a atriz protagonista Ezgi Şenler, que fazia a personagem Ayşen, pela atriz Selin Cherkessi, com a personagem Shirin.
Porém, na minha opinião, o problema não foi esse. O casal até que era bonitinho juntos. O problema foi o enredo que se baseava nesse clichê de casamento falso, mas diferente do que costuma ser, o casal não se apaixonou um pelo outro, embora eles mostrassem muita sintonia, muito companheirismo. Então, gente, fica difícil para o telespectador ter que torcer por adultério de ambas as partes. Era muito confuso, com trocas de casais e amores inconsistentes. Falando em amores inconsistentes, vamos voltar para aquela ideia de marketing que tanto insiste em rotular romance de ranker. Gente, por que o público sempre acaba voltando para essa teoria? Em que eles se baseiam? Penso que essas pessoas sentem uma necessidade de comprovar sua tese ou então se sentem incomodadas em ver um amor genuíno. Geralmente, quem nunca viveu uma verdadeira história de amor é assim. Não acredita que isso é possível e fica se apegando a qualquer coisa, a um olhar, uma atenção e até em fotos claramente manipuladas. Por exemplo, esse Twitter que diz o seguinte: imagens que comprovam que mais de um recebe seu olhar. Vocês entenderam o que a pessoa quis sugerir, certo? Que Randy não olha carinhosamente e apaixonadamente só para Keren, dando a entender o quão volúvel e inconsistente deve ser a sua forma de amar. E esse outro Twitter complementa esse comentário dizendo que quando Keren e Randy namoravam e quando eram vistos juntos, sempre se mostravam incômodos e poucas vezes foram vistos de mãos dadas. Então, gente, baseando-se nesses argumentos, é que eles sempre acabam naquela teoria de uma relação falsa, de uma relação de mentira, ou seja, marketing. Assim como se aproveitam de tudo, inclusive de fotos montagens, como aconteceu no caso de Londres para julgarem Randy, também fazem o mesmo com Keren. Buscam formas de comprovar a suposta inconsistência ou falsidade de seus sentimentos. Tudo em busca de uma comprovação de que a relação de Ranker sempre foi somente uma mentira. E essa história com a Stephanie Caio foi exaustivamente explorada com esse intuito. Acabou que ficou parecendo que ela realmente estava se aproveitando dos rumores para se autopromover, quando, ao invés de imediatamente esclarecer a situação, no caso negando, apenas disse que não queria falar sobre o assunto. Tudo isso, meu povo, ficou muito exposto porque, além de querer negar tal relação, a Stephanie Caio deixou de seguir Keren no Instagram e a empresa que representa Keren apagou as fotos com ela em Málaga que se tinha marcado a atriz. Como eu já tinha comentado no vídeo anterior, tudo isso só evidencia uma coisa, que as tais omissões tinham o propósito de induzir o público em acreditar nas mentiras da imprensa. Que bom que mentira tem perna curta e pelo menos isso já nos deu a certeza de que Keren não está em uma relação amorosa com aquela atriz. Vejam a diferença. Yamu Tarinsevici, quando foi abordada pelos paparazzi na rua e perguntaram sobre o rumor com Keren, ela sem hesitar negou dizendo que eles eram apenas bons amigos. Yok. Ya Kerem benim arkadaşım. Öyle bir durum yok. Yok. Ya Kerem benim arkadaşım. Öyle bir durum yok. Assim de simples, ela tranquilamente, com toda a classe, negou e botou um ponto final na história. Então, pessoal, se Keren e Randy estão em uma situação que devem evitar falar de sua vida privada, eu penso que caberia os relacionados se manifestarem negando os rumores, como Yagmu fez. E assim, muitas maledicências seriam evitadas. Os haters que estão à espreita só esperando essas oportunidades para destilar o seu ódio, infelizmente continuam atacando. Por exemplo, esse Twitter que diz: Serenai era o seu anjo, Randy era o seu Amanã e Sunshine. Como Querembuci agora chama Stephanie Caio. Esse tipo de piada tem o intuito de desmerecer o romance de Ranker, passando a ideia de que Keren seria inconsistente e volúvel em seus sentimentos. Como eu já disse, eu pesquisei muito a vida amorosa de Keren no passado e notei que, embora ele seja geminiano, ou seja, inconstante em muitas coisas,
Em suas relações, ele sempre foi muito verdadeiro. Afinal, ele também tem Leão como ascendente, por isso, gosta muito de lealdade, preza e respeita a ideia de família. Ele, como toda pessoa, tem seu passado e lógico que outros amores existiram antes de Randy. Isso é muito natural, não é? Então, por que sempre estão relacionando a Serenay e usam isso sempre contra ele, como se o fato de um dia ter declaradamente amado a Serenay o descapacitasse para voltar a amar outra pessoa? O que eu quero dizer é que há pessoas que estão comemorando o suposto rompimento do romance de Hunker por achar que Randy merece alguém melhor do que Keren, pois para essas pessoas ele é um mentiroso, não é sincero, que esse papo de bom moço, educado e gentil é uma farsa. Quem já conhece o canal sabe que eu procuro considerar a opinião de todo mundo ainda que eu não concorde, então refletindo sobre essa ideia e pesquisando, sabe o que foi que eu encontrei? Somente elogios para Keren, de todos, dos amigos, das ex, da família, dos jornalistas e até dos paparazzis. Então eu pergunto, alguém poderia sustentar uma máscara assim por tanto tempo? Diğer büyüklerden kimleri seviyorsun? Hande Erçel, Kerem Bürsin. Oo. Nasıl? Onlarla oynamak nasıl bir duygu? Onlarla oynadın dizide. Çok güzel bir duygu. Como exemplo de prova, vejam só o que o jornalista Baris Kodiaoglu diz. Kerem Bürsin vive e atua com tanta modéstia que nem sequer menciona a popularidade que ganhou na Espanha. Não compartilha nas redes sociais que seus seguidores tomaram fotos e mais fotos e etc. Keren demonstrou que pode ser popular com calma, com passos firmes, sem se gabar para todo mundo. Outro exemplo, a comediante espanhola Suzy Caramelo, em uma live onde perguntava insistentemente sobre Keren, ela se derramou em elogios. Ay, a mí no me gusta ni la cerveza, pero me la bebo, me la bebo. Quiero besarte. Ela disse, entre outras coisas, que ele é maravilhoso, simpaticíssimo, lindíssimo, uma excelente pessoa, muito educado y atencioso, y que ela gostou muito dele. Habéis hecho muchísimas preguntas de Kerem Bürsin. Esta es la única que voy a contestar. El chaval, majísimo, simpatiquísimo, guapísimo, un cielo de persona. Me atendió una entrevista de más de 20 minutos. El tío no entendía ni papa y aún así, bueno, nos entendíamos con la mirada un poco. Se rió conmigo mogollón, yo con él, me encantó. ¿Qué más os digo? Pues que me encantó el chaval. Si yo me he comido lo Disney con patatas, 180 capítulos, pues yo me temblaban las piernas cuando lo vi. ¿Qué voy a decir? Porque me cayó muy bien el muchacho. Sinto dizer a quem não gosta dele que o que parece é que de fato ele é um homem maravilhoso. E quem diz isso são as pessoas que o conhecem de verdade. Perfeito não é, mas é quase. Brincadeira. Por fim, meu povo, temos aqui uma homenagem que fizeram utilizando os tweets de Keren. Olha que incrível. Kerem de, Hande de çok çok seviyorum ikisini de. Wait for the perfect moment, take the moment and make it perfect. Everyone talks the talk, but not enough walks the walk. Para você ver que não só os likes e twitters que divertem Keren chamam a atenção. Como exemplo, esse em que brincam dizendo tal pai, tal filho com Hector. Isso dele gostar de dar palavras de incentivo ao outro é uma inspiração. Haja vista essa música. Esses últimos dias vimos muitos posts nas redes sociais de gravações de Keren para publicidade. Gente, o homem não para. Uma coisa acho que todos, tanto quem gosta como quem não gosta, todos concordam. Ele é uma pessoa que trabalha muito e isso é admirável.
Keren, em seus stories, disse que toda a sua preparação física por meses de um longo e intenso treinamento era para gravações de publicidade, mas eu não acredito. Eu acho que ele já tem em mente qual será o seu novo projeto. E isso já deve ser da preparação para a construção do personagem. Vale lembrar que para fazer aquele personagem ali, que era um boxeador profissional, ele fez algo semelhante. Ele ficou em torno de 6 meses nos Estados Unidos treinando e se preparando para esse papel. Hey, so we just got done with an awesome Under Armour shoot. I'm very excited, pretty tired. It's been a couple of months of long, intense training and just, eating good stuff from a place I love who've been supporting me called Overdose. Thank you guys. And but now I'm on my way for a treat meal Monday feast. So, about to feast up. Por fim, as teorias sempre absurdas e variadas dos paparazzis, que, por sinal, lideram o ranking do uso das mentiras, fazendo Han de Keren constantemente reféns de sua maledicência. Vejam só como eles procederam nessa última ocorrência. Esses dias abordaram o Randy em frente à sua agência e a entrevistaram. Até aí, ok, tudo bem. O problema surge quando eles só postam fotos desse encontro e usam de forma fragmentada frases de Randy, porém, por causa da omissão de alguns detalhes dessa conversa, eles escancaradamente, de propósito, fazem uma interpretação completamente absurda de suas falas. Resultando no seguinte texto: Hande Erçel foi vista em Etilé no dia anterior. A atriz, que não tem vergonha de esconder sua relação com Kaan Yildiz, disse: gente, eles realmente utilizaram. Não tem vergonha de esconder sua relação com Kaan. Olha que absurdo. Então, ela disse: estou muito bem, e confirmou sua relação com Kaan, dizendo: tudo está bem. E sobre Londres, onde estava com Kaan, ela disse: tirei umas férias esses dias, foi um feriado muito agradável. Nenhuma página parece ter se preocupado em verificar a veracidade do que estava sendo replicado. E com isso, os fãs viam esse mesmo absurdo por todos os lados. Então, gente, é natural acreditar quando você vê todo mundo falando a mesma coisa, certo? E foi o que aconteceu. Massivamente já se acreditava na relação amorosa entre Randy e Kaan. Olha para esse sorriso de Randy ao ver os paparazzis, um sorriso aberto, um sorriso feliz. Como conseguem ter coragem de difamar alguém que te recebeu assim, com esse sorriso? Eu realmente não entendo. Esse circo montado demorou para ser esclarecido, pois somente depois de alguns dias da entrevista é que o vídeo foi publicado. Até lá, Randy teve que ver e ouvir muita coisa. Como diz a nossa amiga do canal, Zilmara Amorim, que bom que o casal Rank, apesar de tudo, tem demonstrado inteligência emocional para lidar com todo o ônus que sua carreira exige. Pois é, pessoal, ficar abatido por ter que lidar todos os dias com novas e velhas mentiras é para os fracos. Randy é soberana. Então, enquanto as redes sociais pegam fogo com tanta especulação sobre sua vida privada, ela, pleníssima, como se nada, posta essas fotos para promover o seu carro. Além disso, também fez promoção para a coleção Primavera-Verão de 2022 da Noturne, já que ela é o rosto da marca, que traz o lema: o estilo é teu, a cidade é tua. Sinalizou para
para seus fãs sobre sua relação com a Disney Plus. 3, 2, 1. Mas, como sempre, diz que nada está muito certo, nada está muito claro. Evet evet. Şimdi biraz toplantılar, artık iş toplantıları, yoğunluklar başladı. Olacak mı? Bir iş yapacak mısınız? Yapacağız ama tabii ki net değil. Net olunca zaten söylerim. Ya da çalışarak mı gireceksiniz? Öyle söyleyeyim. İnşallah yani. Niyetim o. Bakalım. Sinema mı dizi mi istiyorsunuz? İkisi de olur. Hiç fark etmez. Güzel bir iş olsun yeter. Setleri mi özledin? Çalışmayı Çok özledim. Aşırı Daha özledim. çok Hiç olmadı çünkü. Daha sorma. çok yeni oldu. Yok yani. Uzun zaman oldu canım. Yok olmadı canım, ne kadar? Oldu. Eylül'den beri çalışmıyorum. Öyle düşün. Çok uzun zaman oldu. E não podemos esquecer da campanha Prata Sai. Gente, ela trabalha tanto quanto querem. Annelerimiz bize gözü gibi bakar. Kalpleri bizimle atar. O lema da Nocturne, ao referir a cidade é tua, também me lembra Querem, que já está até nos terminais da Espanha. Querencito, el mundo ya es tuyo. Voltando a Randy, vemos que ela deve recorrer ao apoio de sua família para manter o equilíbrio emocional. Eu não vou falar de Querem, muito menos de Kaan, diante da atual circunstância. Esperemos. E é muito legal ver Randy e Ganzi compartilhando momentos de irmandade conosco. Eu adoro esse costume delas de emprestarem roupas. Ganzi vai viajar, o que é que ela faz? Vai escolher roupas com Randy. Coisas de irmãs. Não podemos deixar de comentar que ela também recebe o apoio de seus amigos da universidade. É reconfortante saber que ela não está sozinha. Embora eu tenha mencionado essa ideia de estar só, ainda há muitos sinais de rancor. Um deles é este caminho, pois é o mesmo que Querem postou certa vez. E, pela foto, parece ser costume do casal dar uma caminhada juntos por ali para espairecer. Outro sinal está nesse vídeo da fatídica entrevista que enfim foi publicada, esclarecendo as mentiras sobre a suposta relação de Randy e Kaan. Gente, é tão absurdo pensar que o nome dele nem tinha sido citado na entrevista. Görüntüleniyor. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Her şey Mutlusunuz. çok Belli güzel. zaten. Teşekkür ederim. Yüzünüze Çok vurmuş bazı şeyler. Her şey yolunda Siz diyorsunuz. ne kadar mutlu görünüyorsunuz bugün. Sizi gördük daha É um sinal muito significativo, pessoal, porque Randy claramente se mostra nervosa com a pergunta sobre Querem. Bir de bir şey soracağım. Kerem böyle bir ayrılık oldu ama bir arkadaşlık devam mı? Küslük falan böyle bir şey yok galiba, değil mi? Çok gereksiz bir soru. Olur mu öyle şey? Yani siz de arkadaşlığınızda bir belki görüşüyor musunuz? Telefonla falan. Değil mi? Bir soru, nasıl bir soru? Değil mi? Kötü bir soru mu? Hiç konuşmayalım, hiç gerek yok. E o que passa? Há duas possibilidades. A primeira é que eles realmente tenham rompido de uma forma muito desagradável, pois é visível que ela fica aborrecida em ter que falar sobre Querem. Porém, se assim fosse, com certeza, além de deixar de seguir Querem, ela também imediatamente iria publicar uma nota oficializando o rompimento para que publicamente fosse desvinculada dele. Kerem böyle bir ayrılık oldu ama bir arkadaşlık devam mı? Küslük falan böyle bir şey yok galiba, değil mi? Çok gereksiz bir soru. Olur mu öyle şey? Yani siz de arkadaşlığınızda bir belki görüşüyor musunuz? E a segunda possibilidade é a que eu acredito, mesmo com risco de ser chamada de tola e iludida. É a que eles não romperam e ela fica nervosa porque sabe que vai ser difícil sair dessa situação em que não pode nem confirmar e nem negar. Olha só a diferença de quando perguntava sobre o seu ex-Murat. Ela também não queria falar sobre ele, normal, é o esperado, mas não há nervosismo nenhum, como acontece quando mencionam Querem. Adınız devamlı Murat Bey'in Bu da tuhaf bir soru. Başka bir sorumuz var mı? var. Merve Bolu kendini kraliçe ilan etti. Bu da tuhaf bir soru. Yani ne diyeceğim? Inclusive, é um nervosismo muito semelhante ao de Querem na mesma situação. Até nisso, estão bem ensaiadinhos.
Ve yani açıkçası beni rahatsız eden kısım şu, özel hayatım, tabii anlıyorum neden konuşuyoruz bunu ama şu Kerem Bey'le bir ayrılık oldu ama bir arkadaşlık devam mı? Küslük falan. yani o tabir de çok hoş değil ama Kalbiniz boşluğu. yani Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais! falan filan.